Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 730 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 3 e 4 do livro do profeta Ezequiel. Nós vimos no vídeo de ontem que Ezequiel foi levado de Jerusalém para a Babilônia na segunda remessa de cativos que Nabucodonosor realizou no ano 597 a.C., junto com o rei Joaquim, e que, instalado às margens do rio Quebar, na Babilônia, Ezequiel, que completava 30 anos e como sacerdote, se estivesse em Jerusalém, estaria começando o seu ministério sacerdotal, tem uma visão maravilhosa da glória de Deus, que aparece a ele cercado de criaturas divinas, os querubins, que têm 4 faces e tudo mais, e essa visão da glória de Deus mostra a Ezequiel que Deus não está restrito à terra de Judá, que a sua glória, o seu poder, a sua justiça, a sua santidade existem sobre todo o universo. E isso então deve trazer os cativos ao temor de Deus e também à esperança e ao arrependimento. Esta visão em particular credencia Ezequiel como um homem que terá a prerrogativa profética, da mesma maneira que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono no ano da morte de Uzias. Ezequiel vê o Senhor num trono maravilhoso por ocasião da segunda remessa de cativos de Jerusalém para a Babilônia. Deus vocaciona Ezequiel para que ele fale ao povo de Israel, que já é uma nação rebelde, que já se comporta como um povo diferente do povo de Deus. E Deus manda que Ezequiel coma um livro, um pergaminho aqui, de papiro, para demonstrar a sua obediência a Deus e o fato de que tudo aquilo que ele falará não será da sua própria opinião, mas sim a palavra de Deus. No capítulo 3 que nós começamos a ler hoje, nós vemos Deus comissionando Ezequiel e dizendo: você está credenciado porque você viu a minha glória. Você está vocacionado porque eu estou te enviando. Mas sabe qual é a sua missão? Você vai falar contra este povo. E eles vão fazer cara dura para você, mas eu vou fazer você mais duro ainda. E no verso 9 nós temos então uma interessante situação. Há um jogo de palavras feito aqui com o nome de Ezequiel. O verso 8 diz que o rosto dos ouvintes de Ezequiel seria duro, mas o verso 9 diz que Deus faria o rosto de Ezequiel ainda mais duro. E é curioso porque o nome de Ezequiel significa em hebraico Deus fortalece ou Deus endurece. E essa então é a ideia. Deus fortalecerá Ezequiel. E aqui mais uma vez temos semelhanças com os profetas anteriores, em particular com Jeremias, que lá no capítulo 1 recebe de Deus a promessa de que Deus o preservaria, então ele deveria seguir o seu chamado profético. Qual era a dificuldade da mensagem? Apesar de toda a oposição, era necessário proclamá-la. Deus assim queria. E a partir do verso 16 do capítulo 3, nós vemos que a medida do sucesso do profeta não está no resultado do que será obtido, e sim na fidelidade da sua proclamação. E Deus deixa bem claro que se o ímpio ouvir e não quiser se converter, problema dele, ele responderá, mas Ezequiel devia proclamar. Se o justo se afastou do seu caminho e não quiser ouvir ou quiser, é uma questão que Deus trataria diretamente com o justo, desde que Ezequiel proclamasse a mensagem. Mas, se Ezequiel não proclamasse a mensagem, então ele seria responsabilizado pelo próprio Deus a respeito da sorte daqueles que não ouviram a admoestação que Deus queria transmitir pela boca de Ezequiel. Então, se nós podemos sintetizar esta sessão, Deus está dizendo a Ezequiel: quando eu mandar, fala. Se eu disser que você tem que anunciar, vá lá e anuncie. Vão fazer cara feia, vão endurecer o rosto contra você, eu vou deixar o seu rosto mais duro ainda. Essa é a síntese da passagem. Curiosamente, a gente vê que o Espírito do Senhor está constantemente sobre Ezequiel, a mão do Senhor o dirige, e ele então recebe nos versos finais do capítulo 3 umas instruções interessantes e aparentemente contraditórias.
Porque Deus diz a ele no verso 25, ó filho do homem, e é importante essa expressão porque coloca Ezequiel como alguém muito distante do Deus glorioso. E é importante destacar aqui que quando Jesus usa essa expressão no Novo Testamento falando sobre si, ele a usa num significado completamente diferente que deve ser entendido à luz de Daniel, e nós vamos ver isso futuramente. Mas aqui, quando Deus fala, filho do homem, põe-se no seu lugar, você é um ser humano, mas saiba, vão colocar cordas em você, vão te amarrar e eu vou deixar você mudo durante um tempo. Mas isso não parece contraditório com o fato de que Deus tinha colocado Ezequiel como atalaia sobre Israel? Como Deus coloca Ezequiel como atalaia, manda ele falar e depois diz que vai amarrá-lo e vai deixá-lo mudo. E aí então a gente percebe o completo controle que Deus quer exercer sobre o seu profeta. Ezequiel, quando eu mandar você fala, mas você só vai falar quando eu mandar. Enquanto isso você vai ficar calado. Você vai ficar amarrado, você vai ficar mudo. E essa parece ser a ideia interpretativa aqui, quando a gente percebe que nos momentos apropriados, Ezequiel deixaria a mudez e falaria, como você pode acompanhar depois lá no capítulo 24, verso 27. Bom, Ezequiel também recebe ordens de realizar atos simbólicos. E talvez um dos mais conhecidos que ele realiza seja o narrado aqui no capítulo 4. O filho do homem, como diz o verso 1 do capítulo 4, tem que pegar um tijolo e desenhar nele a cidade de Jerusalém e fazer uma espécie de maquete na qual ele vai, representando Jerusalém com um tijolo, colocar tranqueiras ou exércitos dos inimigos com as suas rampas para atacar, com seus arietes, de tal forma que aquela maquete representasse o que em breve aconteceria com a cidade de Jerusalém. É ainda ordenado a Ezequiel que coloque uma assadeira de ferro, uma espécie de grelha, entre a cidade e o profeta, como que representando que a cidade não teria mais como clamar a Deus por misericórdia naquela ocasião, porque o seu destino já estaria selado. Feito isso, Ezequiel teria que deitar-se amarrado e apoiado apenas em um dos lados do seu corpo por um período muito específico de dias. 390 dias. E depois, por um outro período específico de dias, 40 dias. Existe muita discussão sobre o significado desses dois períodos de tempo, mas aqui, a proposta que nos parece mais convincente é que o número 390 seja uma aproximação bastante precisa da época em que o templo foi inaugurado até a época em que o templo foi destruído. Se você contar a destruição do templo no ano 586, você verá que isso significaria algo perto da consagração do templo no ano 976, que é bem consistente com a época em que Salomão inaugurou o templo e começou, pouco tempo depois, a adorar a outros deuses. Então, você teria esses 390 dias como uma época em que, fazendo pouco caso da presença de Deus em Jerusalém, no templo e em todo o universo, o povo de Judá, o povo de Israel como um todo, profanou o nome do Senhor e não respeitou a grande dádiva que havia recebido. O número 40, por outro lado, pode muito bem fazer uma alusão àquilo que nós vemos em Números capítulo 14, verso 13. Os espias vão espionar Canaã por 40 dias e voltam e não creem em Deus. E não creem que Deus seria capaz de lhes dar a vitória. E Deus fala, para cada dia que vocês passaram ali, espionando sem acreditar, vocês vão passar um ano no deserto, 40 anos. E assim estou desgostoso com essa geração. Esses números simbólicos, então, nos mostrariam que naquele sinal que Ezequiel desenhava, naquela maquete que ele mesmo encenava para os exilados em Quebar, ele estava dizendo, Deus está desgostoso com o tempo em que nós profanamos o templo. E agora ele está sentenciando a nossa geração a uma renovação completa por meio do exílio. Da mesma forma que ele esteve desgostoso com nossos pais, que espionaram Canaã, mas não creram, ele está desgostoso conosco, que vivemos em Canaã, mas não nos santificamos. E assim,
menos importante para nós se foram 430 dias no total, ou se foram 390 dias no total, sendo que os últimos 40 foram virados para o outro lado. O grande ponto que podemos destacar, e esse sim com toda certeza, é que Deus, através desse ato simbólico, comanda Ezequiel a anunciar aos seus vizinhos cativos com ele na Babilônia: Deus está sentenciando Jerusalém à queda. E essa queda é porque nós não soubemos viver em Jerusalém para a glória de Deus. Deus agora renovará o seu povo mediante uma sentença muito dura, como foi aquela que os nossos antepassados sofreram no deserto. E tudo isso agora deve ser entendido por nós como uma manifestação da justa ira de Deus e como uma renovação que Deus fará em seu povo e em sua cidade. Detalhes adicionais de todo esse processo são dados na sequência, quando, nesse tempo de encenação, Ezequiel deveria comer pão por peso e beber água por medida. Ele teria que comer apenas 230 gramas de pão por dia, ou seja, 20 ciclos, 240, cada ciclo é 12 gramas, né? E então 20 ciclos seria 240 gramas de pão. Isso não mata a fome de um homem adulto por dia. E ele só poderia beber a sexta parte de um hin de água, meio litro de água por dia. Isso significava, portanto, que a dieta de Ezequiel representava aquele tempo de cerco em que Jerusalém estaria intocada, pressionada pelos exércitos da Babilônia. E lá dentro a comida era racionada e a água era racionada. Depois, há um elemento ainda mais forte aqui. O pão que Ezequiel vai comer tem que ser cozido sobre esterco de homem, é a ordem inicial de Deus, para simbolizar a impureza. Haveria uma pressão tão grande dos exércitos babilônicos sobre Jerusalém que lá dentro não se teria condição de praticar a pureza cerimonial. Ou pode bem ser que toda a encenação também remetesse à dificuldade de viver os padrões de Deus no exílio. Ezequiel ora a Deus dizendo: Senhor, eu sempre segui como sacerdote a pureza cerimonial, nunca fiz isso. E Deus alivia um pouco a sentença, autorizando-o a cozer o seu pão sobre esterco de vacas, que até hoje é um combustível muito comum usado ali na região. De qualquer forma, o sinal é bastante dramático e bastante intenso, e sentencia Jerusalém à queda. Não há mais como interceder. Isso tem que ser entendido pela geração que ainda está vivendo, mesmo que seja nas margens dos rios babilônicos, para que eles ainda se voltem a Deus. E essa é a missão de Ezequiel. Por fim, um último ato simbólico vem com relação à barba e aos cabelos do profeta. Um homem judeu não poderia passar a navalha sobre a cabeça, em particular um sacerdote. Cortar os cabelos, rapar tudo, era um certo sinal de vergonha. Nós vemos os judeus até hoje com aquelas barbas compridas, porque era uma maneira de mostrar a bênção de Deus no contexto da lei mosaica do Antigo Testamento. Há vários relatos na Bíblia em que homens foram envergonhados quando suas barbas foram raspadas. E aqui é exatamente isso que precisa acontecer. Tanto para contrariar estipulações da lei que já não seriam mais possíveis de serem observadas em terra estranha, como para exibir a vergonha que recairia sobre os cativos, Ezequiel precisa cortar a barba e os cabelos, e pesar tudo isso, e depois dividir em 3 partes, para com essa vergonha acabar demonstrando com o cabelo que lhe sobrava o que seria o destino do povo de Judá. Uma parte seria destruída junto com a cidade quando ela caísse. Outra parte seria atingida pela espada ao redor da cidade. E uma outra parte ficaria grudada junto com o profeta, atada na aba da sua veste, mas dessa parte ainda um pouquinho ia ser queimado. Isso era uma figura do que aconteceria com a população de Jerusalém. Muitos deles morreriam no próprio dia em que a cidade caísse diante dos exércitos de Nabucodonosor. Outros muitos morreriam nos combates que se seguiriam, nas nações para onde tentariam fugir. E outros ainda, embora se mantivessem salvos,
lá na Babilônia, apegados aqui à roupa do profeta, ainda teriam um destino muito difícil, muito doloroso. São as maneiras muito vívidas pelas quais Deus comissiona Ezequiel a demonstrar, a dramatizar para os seus colegas de exílio o destino de Jerusalém. Você vai reparar comigo que a primeira parte do livro de Ezequiel está basicamente focada nesta mensagem de sentença, de juízo de Deus sobre o seu povo que pecou. E esse é um dos mais conhecidos sinais que Ezequiel é chamado a desenhar, a encenar, para proclamar esta mensagem. Creio que os detalhes centrais para a nossa compreensão deste texto estão dados aqui. E esta pequena sessão, mas muito rica, nos mostra muita coisa maravilhosa e útil para a nossa vida. A ideia de que o profeta deve ser completamente controlado por Deus, só vai falar quando Deus mandar, só o que Deus mandar, ele tem que falar. Para que ele fale de verdade, ele tem que ter uma visão adequada da glória de Deus. Ele tem que saber que vai encontrar oposição, mas esse não deve ser um fator de desânimo para ele. E muitas vezes, carregar a mensagem de Deus para um mundo incrédulo é sofrer na própria pele, como Ezequiel sofre aqui. Nós não temos elementos para assegurar que ele ficou amarrado esse tempo todo. Não seria possível isso. Obviamente ele se levantou para comer e para fazer outras tarefas. Mas, muito provavelmente, durante uma boa parte do dia, à luz dos seus vizinhos, o profeta tomava essas medidas pouco populares, mas necessárias e, sem dúvida alguma, fiéis e obedientes à vontade de Deus para a sua vida. Fiel e obediente é o que nós devemos, cada um de nós deve ser, para a glória de Deus. E eu espero que esta mensagem e este conteúdo, com suas imagens tão impactantes, nos desperte para, nos nossos próprios contextos, sermos o atalaia de Deus a um mundo que jaz no maligno. Essa é a nossa oração, esse é o nosso estudo para o dia de hoje. Desejamos a você uma boa leitura. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.